Tenho certeza de que ele não é seu filho, ela sussurrava constantemente para Samuel. Olhe, ele não se parece nem com você, nem com ela. Ele é tão claro, e os olhos dele não têm nada a ver com os seus. Você nasceu com olhos escuros e sua pele era bronzeada, mas esse bebê é tão branco. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Emily e Samuel já eram casados há 1 ano e meio. Ambos desejavam ter um filho, não foi à toa que eles se alegraram tanto quando Emily descobriu que estava grávida. A cada mês que passava sem conceberem um filho, a expectativa aumentava, alimentando a esperança de formar uma família. Em determinado dia, Emily, sentindo-se estranha, decidiu fazer um teste de gravidez. Enquanto esperava pelo resultado, seu coração batia acelerado, ansiando por boas notícias. Quando finalmente apareceu a tão aguardada linha positiva no teste, Emily não conseguiu conter a felicidade. Samuel, Samuel. Vem aqui rápido, tenho algo incrível para te contar, disse Emily, gritando de alegria. Samuel, que estava no quintal, ouviu o chamado de Emily e correu em direção a ela, preocupado e curioso com sua animação. Emily, o que aconteceu? Por que está tão eufórica? Ele perguntou assustado e curioso. Samuel, meu amor, estou grávida. Olha só o teste de gravidez, ela disse apontando o teste positivo para o companheiro. Sério? Isso é incrível, respondeu Samuel com os olhos arregalados e abraçando a esposa. Eu sabia que nosso sonho se realizaria um dia, eu disse. Samuel estava ainda mais empolgado que Emily. Sim, meu amor, eu não poderia estar mais feliz, disse Emily enxugando as lágrimas do rosto. Embora discutissem bastante desde os primeiros meses de casados, essa notícia fez com que eles ficassem bem um com o outro durante um tempo. Samuel tinha o desejo de que o bebê fosse um menino, mas não comentou tal desejo com sua companheira. Desde o momento em que se conheceram no café onde Emily trabalhava como garçonete, eles sentiram que poderiam se entender facilmente. Mais tarde, quando começaram a namorar, aprenderam a resolver qualquer situação difícil juntos, foi um ótimo início de relacionamento. Quando se conheceram, Emily estava servindo café para um cliente. Ela notou os olhos fixos dele nela e até ficou com vergonha. Samuel, sendo corajoso do jeito que é, foi até Emily, puxou o assunto e conseguiu seu número de telefone. À noite, Emily esperava ansiosa sua ligação. Foi então que Samuel ligou, eles conversaram um pouco melhor, e no fim de semana seguinte, saíram para um encontro. 2 meses se passaram, Samuel pediu Emily em casamento, e eles começaram a viver juntos. A mãe de Samuel, a senhora Maria, não ficou muito satisfeita com o casamento repentino, achando que seu filho ainda era muito jovem, e que a garota, que era um pouco mais velha que ele, apenas o seduziu. Mas seu filho apenas riu diante das preocupações da mãe. Ele estava feliz com Emily, e desde que ela engravidou, estava pronto para cuidar dela como se fosse uma princesa. Quando era pequeno, Samuel teve cachumba e temia que não pudesse se tornar pai, como sua mãe alertou várias vezes. Mas todas as suas preocupações foram em vão, e o casal aguardava ansiosamente a chegada de seu primeiro filho. No entanto, quando chegou a hora de escolher um nome para o futuro filho, não conseguiam chegar a um consenso. Quero um nome masculino de verdade para o menino, não um nome modinha. É só esse tipo de nome que você sabe sugerir, disse Samuel, inconformado com os nomes que a companheira sugeria. Emily tinha certeza de que eles teriam uma menina, mas se fosse um menino, ela não queria ceder à escolha do nome feita por seu marido. Suspeitava que todas as ideias de nomes que o companheiro citava viessem de sua sogra. Emily não gostava muito dela. Com o passar do tempo, Emily e Samuel começaram a discutir e se desentender com certa frequência. Foi então que certo dia, Samuel disse que voltaria para a casa de seus pais, e embora não tivesse se separado da companheira oficialmente através do divórcio, ele foi morar com os pais, enquanto Emily ficou na casa de aluguel em que os dois moravam. Mesmo distante, Samuel não deixou de pagar o aluguel da casa. No entanto, estava ficando cada vez mais complicado para ele, pois o aluguel não era nada barato. Até o bebê nascer, o jovem casal continuava separado, mas com a chegada do pequeno, Emily teve que se mudar para a casa da mãe de Samuel, o que não a deixava muito feliz. A chegada do bebê também fez com que o casal voltasse a se falar. Com o tempo, ambos foram se reaproximando pouco a pouco. Com o tempo,
voltaram a ser um casal apaixonado. No entanto, Emily não queria se mudar para a casa da sogra, mas foi obrigada. Talvez eu consiga cuidar do bebê sozinha, acho que eu consigo, implorou Emily ao marido. Você não faz ideia de como é difícil lidar com recém-nascidos. Minha mãe me contou, e seus pais moram longe, disse Samuel. Além disso, você sabe que eu tenho que trabalhar, não tenho muito tempo, e para piorar ainda mais, o aluguel daquela casa estava ficando cada vez mais alto, fica difícil para mim sustentar um bebê e manter aquela casa. Se esse é o problema, eu posso procurar por um lugar mais barato para nós morarmos, um apartamento, por exemplo. Sugeriu Emily. Você só solucionou um dos problemas, Emily. Vamos, não vai ser tão ruim assim. Insistiu Samuel. Emily bufou e respondeu. Mesmo que sua mãe decida me ajudar, eu não vou conseguir lidar com isso, você conhece meu temperamento. Sua mãe não parece muito feliz quando eu vou visitar ela, imagine morando debaixo do mesmo teto que ela e com um recém-nascido, indagou Emily. Ah, para de inventar coisas, Emily. A mamãe é meio complicada, mas tem um bom coração. É só um pouco rabugenta, mas é uma característica da nossa família. Provavelmente, vou ficar assim também. E você vai deixar de me amar por isso? Samuel retrucou. Emily riu em resposta e concordou com seu companheiro. Samuel era um homem de boa família que, embora não estivesse nas suas melhores condições financeiras, tinha se formado e esperava melhorar de vida, financeiramente falando, o quanto antes. Queria viver feliz junto com sua esposa e filho. Os meses que faltavam até o nascimento passaram rápido, e logo o pai segurava seu bebê. Samuel o chamou de Gustavo, como a mãe sempre quis. Depois do nascimento, Emily se sentiu muito fraca e não se opôs ao nome do bebê nem à mudança para a casa da senhora Maria. Mas não era agradável para ela viver lá, não se sentia bem. Maria estava sempre insatisfeita com tudo, e o bebê não despertava muitos sentimentos de carinho nela, como se esperava de uma avó. Em vez disso, ela apenas o tolerava. A razão era que, ao olhar para o recém-nascido, Maria convenceu a si mesma de que o bebê não se parecia com seu filho, e nada a convencia de que ele era jovem demais para ter semelhanças com outra pessoa. Tenho certeza de que ele não é seu filho, ela sussurrava constantemente para Samuel. Olhe, ele não se parece nem com você, nem com ela. Ele é tão claro, e os olhos dele não têm nada a ver com os seus. Você nasceu com olhos escuros e sua pele era bronzeada, mas esse bebê é tão branco. Mãe, os bebês geralmente se parecem mais com os avós e bisavós. A prima de Emily é loira, respondeu ele. Ela deve estar pintando o cabelo, retrucou sua mãe. Mãe, pare já com isso, disse Samuel, ficando irritado. Gustavo é meu filho, eu o amo, e a senhora deve amá-lo também. O tempo passou, Samuel, sua esposa e filho ainda precisavam morar na casa de Maria. Emily implorava para Samuel que eles se mudassem e vivessem longe de sua mãe, mas ele apenas deu de ombros. Ele tinha um novo emprego com uma boa posição e precisava viajar frequentemente a trabalho, deixando sua esposa e filho sob os cuidados de sua mãe. À medida que ele se tornava cada vez mais distante, Emily começou a suspeitar de algo errado. As mudanças de humor de Samuel e sua indiferença começaram a ficar mais frequentes. Ao mesmo tempo, tudo se transformava em uma tensão exagerada seguida de presentes que já não agradavam mais. Isso fez Emily temer que Samuel estivesse traindo-a. Uma noite, enquanto organizava as roupas de sua mala de viagem, Emily notou uma marca de batom na gola da camisa de Samuel. Foi como um susto para ela, suas piores suspeitas se confirmaram. Com as mãos tremendo, Emily pegou o telefone do marido. No entanto, para sua surpresa, o homem havia bloqueado, mas nunca tinha feito isso antes. O que ele estava escondendo? Pensou Emily. Ela queria descobrir se estava ficando paranoica ou se realmente havia algo errado. De qualquer forma, queria confirmar se o seu marido realmente estava a traindo. Talvez fosse apenas porque ela tinha ficado em casa com o bebê por tanto tempo e ganhado peso, perdendo sua confiança. Talvez ela não fosse mais atraente para ele. Emily, como muitas mulheres, se culpava, procurando a causa dentro de si. Mas ela não conseguia dormir tranquila até finalmente confirmar ou negar suas suspeitas. Samuel ainda era afetuoso, mas estava um pouco distante. Ele quase nunca deixava o telefone sozinho, e se tocasse de repente, ele saía do quarto imediatamente.
E então, um dia, por coincidência, seu marido havia acabado de terminar uma ligação, foi então que sua mãe o chamou e ele saiu, esquecendo seu celular na mesa de cabeceira ao lado da cama. Emily o pegou como alguém faminto pegando um pedaço de carne. Estava ansiosa para saber a verdade, qualquer que fosse. E então, ela começou a checar o celular. Não havia nada suspeito entre as mensagens, exceto que o nome de alguém chamado Liz aparecia com muita frequência. Emily estava curiosa para saber quem era, e então, decidiu correr um risco. Ela pressionou o botão de chamada, mas em vez de uma voz feminina, ela ouviu a voz de um homem. Sim, Samuel, você esqueceu de me dizer algo? Perguntou o rapaz do outro lado da linha. Alô, você mudou de ideia sobre vir? Emily pressionou silenciosamente o botão de desligar em seu telefone e o colocou cuidadosamente de volta no lugar. Ela se sentiu completamente confusa. O que está acontecendo? Quem era aquele cara? Ela se perguntou confusa. Será que é alguém da empresa do Samuel? A primeira coisa que veio na cabeça de Emily foi que Samuel e o homem do telefone estavam saindo com outras mulheres. Será que aqueles cafajestes estão traindo as esposas? Estou sendo traída? Os questionamentos na cabeça de Emily não se cessavam. Samuel não percebeu a mudança em sua esposa quando voltou. Ele estava compartilhando alguns planos futuros com ela, mas Emily não conseguia entender o significado deles. Ela simplesmente não conseguia ouvir nada. Seu marido de repente parecia completamente estranho para ela, era como se Samuel estivesse escondendo alguma coisa dela, mesmo ela não sabendo o que era. Eu quero visitar a Roberta amanhã. Gustavo e eu vamos ficar com ela por alguns dias, disse Emily ao marido absolutamente do nada, o deixando confuso. A amiga de Emily, Roberta, morava do outro lado da cidade e realmente a convidou para visitá-la. Era conveniente sair agora e não ter que olhar o marido nos olhos. Aquele sentimento de que algo não estava certo estava a consumindo. Emily precisava parar e descobrir o que fazer a seguir. E assim ela foi até sua amiga, que a recebeu alegremente com o bebê. Após ouvir a história de Emily, Roberta começou a convencê-la de que tudo aquilo provavelmente era coisa da cabeça da amiga. Emily ainda achava que isso envolvia uma mulher, afinal, era estranho o fato de o nome do contato estar salvo com um nome feminino, mas mesmo assim um homem atendeu quando ela ligou. Conforme a conversa avançava e Emily se abria para a amiga, Roberta começou a acreditar que talvez o marido dela realmente estivesse a traindo. Eu ouvi falar que homens adoram dar presentes quando estão traindo, só para disfarçar e agradar. Você ainda viu uma marca de batom na camisa dele, né? Disse Roberta, estranhando as atitudes de Samuel. E então, as amigas concluíram que ele realmente estava traindo Emily. A mulher ficou aos prantos, arrasada com sua conclusão. Depois que Roberta ficou um tempo tentando confortá-la, ela sugeriu algo que não seria a solução do problema, mas poderia tirar um pouco a amargura que Emily estava sentindo, segundo Roberta. Ela disse que Emily só precisava se distrair e se concentrar em si mesma, esquecer Samuel e não focar apenas em seu filho. Roberta decidiu que ia ajudar a amiga a recuperar um pouco de sua essência social. Emily precisava estar cercada por pessoas novamente e mostrar a todos que ela ainda era incrível e carismática. Uma festa na casa de um amigo parecia ser a melhor opção para um retorno de sucesso à vida social. Depois de contratar uma babá para Gustavo, as mulheres saíram para a festa e começaram a beber vinho. Não demorou muito para que Emily perdesse a sanidade, logo, ela e a amiga começaram a impressionar os homens que estavam por perto. O amigo de Roberta, anfitrião da festa, apresentou Emily a seu amigo Caio. Ele parecia muito maduro e sério, mas, ao mesmo tempo, demonstrou ser uma pessoa interessante. Era uma nova experiência para Emily, ainda estava se sentindo culpada, mas quando lembrava da marca de batom que tinha encontrado na camisa de seu marido, o peso na consciência amenizava. Além disso, ela achava que era muito importante entender se ainda atraía homens ou se algo estava acontecendo com sua aparência. Caio passou a noite inteira cativando a garota. Sua raiva pelo marido e a quantidade de bebidas que consumiu fizeram o trabalho. Emily, bastante embriagada, não enxergou mais nada. Na manhã seguinte, ela acordou assustada nos braços de um quase estranho. Enquanto ela juntava suas coisas em pânico, percebeu que algo terrível havia acontecido além da suposta traição do marido. Caio chamou um táxi para ela e comprou café. Roberta apenas riu dos medos de sua amiga.
Ela estava feliz porque Emily se divertiu e deu o troco em seu marido por sua traição. Roberta até ofereceu a Emily para cuidar de Gustavo em sua casa e dar um descanso de seus anos de prisão. Você já sofreu o suficiente com essa família. Acontece com todo mundo, sem problemas. Divirta-se então. Não faz mal, já que ele está fazendo a mesma coisa com você. Roberta tentou convencer Emily, que ficou pensativa. Ela pegou Gustavo e decidiu voltar para casa, para o marido. Em casa, ela foi recebida por uma sogra insatisfeita que imediatamente começou a repreender Emily por sua irresponsabilidade e por ter perdido um compromisso relacionado ao bebê. Eles estavam prestes a levar Gustavo para a creche e estavam reunindo os documentos necessários. Emily levou as mãos à cabeça quando se lembrou que perdeu seu compromisso, mas ainda assim, não suportava mais ouvir os gritos da sogra. Emily pretendia encontrar um emprego e decidiu que ia sair da casa de sua sogra, com ou sem o marido. Onde você esteve e por que está carregando seu filho por aí? Senhora Maria disse, começando a repreendê-la. Eu estava com a Roberta, ela precisava do meu apoio, mentiu Emily, com a voz trêmula. E eu não preciso de apoio aqui, preciso? Não posso pedir ajuda para meu filho, ele está sempre fora. E o seu caso também não é muito diferente. É melhor você me ajudar com as tarefas domésticas do que confortar qualquer pessoa que você vê, sua sogra continuou, mas Emily não discutiu. Ela estava envergonhada por seu erro, então ficou quieta. Embora Roberta dissesse que ela deveria continuar a agir de tal maneira, Emily esperava que seu caso aleatório ficasse no passado, e eventualmente, parasse de corroer sua consciência com culpa. Mas as coisas aconteceram de maneira diferente. Kyle conseguiu o número de telefone de Emily com a ajuda de Roberta, e Emily não entendia por que concordou em encontrá-lo depois que o mesmo a chamou. A mulher descobriu que ele era conhecido na cidade, um artista famoso na região e uma pessoa criativa. Emily o achou incrivelmente interessante. No entanto, ele havia passado por uma tragédia pouco antes de seu casamento. Ele e sua noiva sofreram um acidente de carro. A noiva faleceu a caminho do hospital, e os médicos lutaram pela vida de Kyle por muito tempo. Ele sobreviveu e passou longos meses em uma cama de hospital, onde começou a desenhar e foi aí que ele descobriu o seu talento com a arte. Às vezes, isso acontece com as pessoas. Elas estudam ou trabalham em algum lugar e nem suspeitam dos talentos que têm até que suas vidas mudem ou surjam circunstâncias que lhes deem a oportunidade e o tempo para ouvir a si mesmas e mostrar suas habilidades adormecidas, disse Kyle para ela. Ele disse que Emily era muito parecida com sua noiva falecida, Paola, e estava envergonhado pelo que tinha acontecido entre ele e Emily no dia da festa. Naquela noite, ele a usou literalmente para esquecer os problemas de sua vida através da embriaguez. Para Kyle, era como se ele não tivesse estado com Emily naquela noite, mas sim sua noiva falecida que havia vindo consolá-lo. Mas com o tempo, ele percebeu que pensava cada vez mais em Emily como ela mesma, não apenas como uma garota que lhe lembrava Paola. A antiga dor da perda, que surgia como uma nuvem negra de tempestade, foi se afastando cada vez mais de Kyle. E assim, a relação entre Emily e Kyle foi se desenvolvendo aos poucos. Embora ela não quisesse admitir, gostava da companhia do homem. De vez em quando, Emily saía de casa, passeava principalmente com sua irmã e sua amiga, Roberta. Sua sogra ainda resmungava diariamente, seu marido continuava indiferente e havia se distanciado ainda mais dela com o passar do tempo. Em algum momento, Emily parou de ter medo de que seu caso fosse descoberto pela família, e no fundo de seu coração, ela queria que sua traição fosse exposta e que tudo acabasse eventualmente. Quando Emily finalmente revelou para Kyle que ela era uma mulher comprometida, e que havia tomado essas atitudes, pois seu marido estava a traindo, Kyle não gostou nada. Embora o marido não estivesse cumprindo seu papel e a traindo, a intenção de Kyle nunca foi se envolver com uma pessoa comprometida. Foi então que Kyle começou a discutir com ela e ameaçou terminar o relacionamento. Emily, chorando, implorou para que ele não terminasse e disse que iria acabar com aquilo de uma vez por todas. Apenas pediu um tempo para que ela conseguisse acabar com tudo. Kyle ficou pensativo durante algum tempo, mas acabou aceitando. No entanto, nesse mesmo dia, quando Emily chegou em casa, Maria a chamou para conversar sobre algo sério. Foi então que a sogra de Emily revelou que uma mulher havia entrado em contato com ela e relatado toda a verdade. A mulher disse que estava tendo um caso com Samuel. Ela decidiu revelar porque Samuel estava enrolando há algum tempo, dizendo repetidamente que terminaria com Emily, mas nunca terminava.
Entretanto, aquilo não foi uma surpresa para Emily. Embora tenha se sentido mal, também estava aliviada. Emily começou a ofender Samuel, porém Maria, mesmo sabendo que seu filho não estava certo, começou a defendê-lo, e uma confusão se armou. No meio da discussão, Emily acabou revelando que tinha dado troco no marido, o que deixou Maria ainda mais nervosa. Então você finge que não sabia que seu filho e eu já estávamos estranhos há um tempo e apenas vivemos sob o mesmo teto? Ele não é santo, assim como eu também não fui. Mas pelo menos eu só fiz isso porque ele começou. Emily respondeu às ofensas de sua sogra. Sua mulher imoral. Não me surpreende, desde o começo suspeitei que seu filho também nasceu fora do casamento. Aquele garoto não é filho do meu Samuel, foi você quem o traiu primeiro, afirmou Maria. Não receberá nada de nós, nem você, nem seu filho ilegítimo. Saia da minha casa. E então, Emily levantou a cabeça e respondeu. Já queria fazer isso há muito tempo, e farei com prazer. Mas não se engane, Samuel não vai abandonar o filho assim tão facilmente. Ele é o pai, e isso pode ser facilmente comprovado com um teste de DNA. Você está completamente louca. Vamos gastar dinheiro em testes? Saia de nossas vidas e deixe meu filho em paz, gritou Maria. E então, Emily saiu de casa, e as coisas foram esclarecidas para ambos os lados. Samuel e Emily não fizeram contato pessoalmente, no entanto, o homem aceitou fazer um exame de DNA, pois ele também acreditava que o filho não era dele. Curiosamente, mesmo Samuel tendo traído-a primeiro, ele parecia estar chateado com ela. Ao que parece, por algum motivo ele acreditava na versão de sua mãe, que dizia que a nora tinha engravidado de outra pessoa, mesmo estando comprometida com Samuel. Inclusive, o mesmo disse que este foi o motivo da sua traição. Assim como Emily, ele quis dar o troco. Todavia, enquanto tinham essa conversa ao telefone, Emily negou tudo e disse que essa era uma desculpa dele. Então sua traição foi baseada em achismo? Perguntou Emily. Porém, ele negou, e disse que já havia feito um exame de DNA secretamente e o resultado foi incompatível. Emily sentiu frio na barriga, mas disse que ele estava blefando. E foi daí que surgiu o primeiro consentimento para fazer o exame de DNA. No entanto, Emily foi surpreendida. Na ocasião, ela e Samuel já haviam se divorciado, pois um não acreditava na versão do outro. Mas mesmo assim, Maria fez questão de estar presente ao lado de Emily na hora de coletar o resultado do exame. A mulher ficou surpresa quando sua ex-sogra lhe mostrou o documento, indicando claramente que o grau de parentesco entre Gustavo e Samuel era 0%. Emily ficou sem palavras, muda. Sua sogra questionou esperando por respostas, mas Emily apenas gaguejou algumas coisas e saiu correndo confusa, se distanciando de Maria. Essa cópia só pode estar errada. Samuel é o pai do meu filho, ela chorou ao telefone enquanto conversava com Caio. Então precisamos fazer outro teste, sugeriu Caio. Eles não vão concordar, e eu preciso do consentimento dele, respondeu Emily. Se você tem certeza de que ele é o pai, só há uma opção. Precisamos investigar isso para ver se o hospital não cometeu um erro, disse Caio. No começo, Emily não queria nem pensar sobre isso, mas Caio conseguiu convencê-la, e no final foi a coisa certa a se fazer. Com o tempo, a própria Emily começou a desconfiar da situação. Este não é o meu bebê, então onde está a criança que eu dei à luz? E então, ambos começaram a investigar sobre o que havia acontecido. Eles foram ao hospital onde Gustavo nasceu e descobriram que havia mais 3 outras mães lá no dia em que Emily deu à luz. 2 tiveram meninas e apenas uma, como Emily, teve um menino. Foi quando começaram a procurar por essa mulher que também teve um menino, dedicando todos os seus esforços a isso. Descobriram que encontrar ela não era tão fácil, já que o endereço listado nos documentos não era mais sua residência. Não sabiam para onde ela tinha ido. Os vizinhos contaram que a família era muito pobre e que ninguém cuidava dos filhos. Ela é uma alcoólatra, disse um antigo vizinho, e o marido dela também era alcoólatra. Parece que foram para algum lugar para ganhar dinheiro, e o filho mais novo estava com eles, enquanto o mais velho foi levado pelos serviços de proteção ao menor. O tempo se passou, eles já estavam procurando aquela família há meses. Tanto Gustavo quanto o filho da mulher que estava presente já estavam mais velhos e caminhando. Caio levou Emily e Gustavo para morar com ele, e estava confiante no sucesso daquele caso, mesmo quando Emily estava completamente desesperada.
Também procuraram pelos pais biológicos de Gustavo, cujas informações Kyle conseguiu obter por meio de um amigo que trabalhava nas autoridades. Logo, descobriram que a família mudou-se para a casa da irmã do marido, onde bebiam juntos e frequentemente arrumavam confusão com a polícia. A mãe do bebê havia falecido recentemente, e o pai foi pego roubando mais uma vez. De fato, eles confirmaram que de alguma forma os bebês haviam sido trocados, e foi isso que causou toda essa confusão. Assim, o próprio filho de Emily foi deixado como órfão e provavelmente estava vivendo com sua tia. Essa ideia assustava a Emily. Ela não queria esperar nem mais um minuto, com medo de que algo terrível acontecesse a seu filho biológico a qualquer momento, ou que ele fosse levado por estranhos. Emily ficou refletindo sobre o que toda essa confusão causou entre ela e seu ex-marido. Mas agora, era tarde demais, mesmo depois que ela revelasse a verdade para Samuel e Maria, a chama de amor do casal já havia se apagado. Emily pensou em processar o hospital, mas desistiu da ideia, já não adiantava mais. E então, ela e Kyle foram para o endereço indicado no mesmo dia. O suposto lugar onde o filho biológico de Emily estava. Eles chegaram, era uma casa bem velha em um lugar bem sujo. Ela bateu na porta algumas vezes, mas não obteve respostas. A porta não estava trancada, e então, decidida de que queria encontrar seu filho de qualquer maneira, Emily entrou, mas imediatamente recuou, impactada pelo cheiro que atingiu seu nariz. O lugar exalava o odor de corpos sujos, álcool e lixo. No meio desse pesadelo, não havia sinal do filho verdadeiro, que se chamava Bruno. Com todo cuidado para não assustar o menino, ela o chamou pelo nome Bruno, pela primeira vez. "O que você está fazendo aqui? Quem te deu permissão para entrar na minha casa?" Uma mulher embriagada apareceu na porta. Sua jaqueta estava suja e seu cabelo não havia visto um pente há muito tempo. "Por que você está chamando esse tal de Bruno? De quem está falando?" A mulher perguntou. "Oi, eu preciso falar com o garoto chamado Bruno, seu sobrinho", respondeu Emily. "Esse garoto, provavelmente, se escondeu em algum lugar de novo." "Ei, você viu o moleque?" A mulher perguntou, chutando um homem bêbado que estava deitado no chão. "Por que eu deveria me importar?", murmurou o homem, provavelmente andando por aí de novo. "Vou ensiná-lo uma lição quando ele voltar, para que não fique perambulando por aí." O homem respondeu completamente embriagado, deitando-se novamente no chão e adormecendo logo em seguida. "Ele gosta de ficar brincando por aí com as outras crianças. Vá até ele ou espere que algum vizinho o traga aqui, como sempre acontece", disse a mulher antes de bater a porta da frente com força. Emily não conseguia acreditar no que estava ouvindo e vendo. Como o destino poderia levar seu bebê e colocá-lo em uma situação tão terrível? Mas Kyle estava mais confiante do que nunca. Ele pegou Emily, completamente exausta, e em pouco tempo, seu carro já estava andando com pressa pelas redondezas, à procura do garoto. "Precisamos perguntar aos moradores de rua se eles viram o Bruno. Eles o conhecem há algum tempo", disse Kyle enquanto procurava alguém que pudesse fornecer informações sobre o garoto. A maioria dos moradores de rua se afastou quando ele começou a fazer perguntas sobre o menino, mas um senhor concordou em mostrar onde encontrá-lo. "Ele costuma se esconder aqui quando a tia dele o maltrata. É o garoto de 3 anos mais traumatizado que eu já vi na vida. Eu costumo ajudá-lo quando eu posso. Vocês não vão machucá-lo, vão? Ele é um garoto bom, só teve azar na vida", explicou o idoso. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Depois que respondeu o senhor, eles voltaram a procurar o garoto. O menino estava dormindo em caixas, sem entender nada enquanto esfregava os olhos com as mãos sujas. "Por que essa mulher bonita me chama de Bruno e diz que é minha mãe?", ele pensou, confuso. "Minha mãe se foi, eu só tenho um pai, mas ele foi preso de novo. Estou me escondendo da minha tia aqui", respondeu o garoto para Emily. "Filho, sua mãe está viva. Eu sou sua verdadeira mãe, você foi tirado de mim", disse Emily olhando para o menino com lágrimas nos olhos. O menino olhou para o rosto gentil e choroso de Emily com incredulidade, e em algum lugar dentro de sua alma, ele desejava que suas palavras fossem verdadeiras. Ele havia sofrido tanto na vida que queria acreditar com todo o seu coração que sua mãe não o abandonaria agora, e que seria, finalmente, amado e cuidado. Emily abraçou o frágil corpo do menino e o segurou junto a si. Seus corações batiam em sintonia alta, e ambos sentiram que nada mais os separaria. Emily levou o menino consigo,
e ela e Caio conseguiram o reconhecimento de sua relação através do tribunal. A verdade foi revelada para Samuel e Maria, no entanto, apenas Samuel se desculpou com Emily, e ela fez o mesmo. Além disso, o pai passou a visitar e cuidar do filho biológico com frequência, sendo um pai bem presente em sua vida. Bruno nunca mais viu a tia zangada. Ele conheceu Gustavo, e Emily estava feliz, pois seus dois meninos, os seres mais amados e queridos do mundo, rapidamente se tornaram amigos. Eles sentiram um verdadeiro amor e cuidado materno em Emily, e Caio também sempre esteve presente, tornando-se não apenas o marido de Emily, mas também o segundo pai dos garotos. De qual forma você acha que a situação de Samuel e Emily poderia ser resolvida para que essa confusão não se formasse? Quem você acha que foi o maior culpado por tudo isso ter acontecido? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.